Sou Juliana Coelho, estou secretária municipal de Assistência Social de Divinópolis, nessa nova gestão. E hoje estamos aqui em parceria com a Câmara Municipal de Divinópolis, nesse projeto em conjunto no enfrentamento à violência sexual contra criança e adolescente de Divinópolis. E aqui hoje, junto com um dos principais elos de proteção à criança e adolescente, que é a Secretaria Municipal de Educação, né? A Constituição Federal traz, né, a proteção da criança e adolescente cabe ao Estado, à sociedade e à família. E nesse trabalho em conjunto com a rede, né, a Secretaria de Assistência Social vem desenvolvido a proteção social de crianças e adolescentes nos diversos serviços, no âmbito do município de Divinópolis, e um dos nossos principais parceiros é a Secretaria Municipal de Educação, que muitas das vezes é os olhos dessa criança no território, né? O primeiro atendimento, onde a criança manifesta primeiramente ali os seus sintomas da violação de direitos. Então a gente recebe aqui, né, a Luana Conrado, que é assistente social da educação, e vai trazer um pouco para nós também dessa vivência, né, na ponta ali, nesses atendimentos dessas crianças. Olá, obrigado pelo convite, né? Primeiramente eu quero agradecer e dizer o tanto eu me sinto honrada, né, por estar aqui representando, né, como o serviço social da Secretaria Municipal de Educação. E é um desafio, né, que a gente tem constantemente, com certeza. É uma temática que o foco agora é dia 18, né, por ser o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual Infantil. Porém, é um tema que a gente tem que tratar no decorrer de todo o ano, né, sempre. Porque é uma situação que está, infelizmente, presente no dia a dia das nossas crianças e adolescentes, principalmente aqueles que são mais vulneráveis, né? Então, é válida essa discussão, mas fica aí essa ressalva de que não seja apenas no dia 18 de maio, não seja apenas nesse mês, mas que a gente sempre possa estar fazendo essa discussão em todos os espaços, né? Tanto públicos quanto privados, quanto na própria sociedade civil, chamando todos os atores para conversar sobre esse assunto. Porque a gente precisa se unir, né, realmente, para proteger essa criança, proteger esse adolescente e trabalhar para que ele não tenha os seus direitos violados e naqueles casos que, infelizmente, né, foram violados, a gente fazer aí os tratamentos e intervenções necessárias. Então, é um trabalho que tem que ser feito de forma conjunta, né, igual você disse. Somos parceiros, né, sempre a Secretaria de Assistência e Educação é parceira e tem que ser, não somente no município de Divinópolis, mas em qualquer região, porque um trabalho complementa o outro, né? E você muito bem colocou, Juliana, que realmente, muitas das vezes, a gente pode dizer que até na maioria das vezes, a situação de violação é identificada no ambiente escolar, porque é ali que a criança frequenta todos os dias, é ali que ela passa a maior parte do período da vida dela. Então, ela tem um contato direto não somente com o professor em sala de aula, mas também com os colegas e os demais professores da escola. Então, é muito importante a gente colocar isso também, porque hoje, por exemplo, no município, a gente não conta com um profissional de serviço social em cada escola, né? Apesar que nós temos agora a novidade da lei, né, que institui tanto o assistente social quanto o psicólogo, né, na rede pública de educação, porém é uma lei que ainda está sendo regulamentada, o município já tem trabalhado, né, para a efetivação dessa lei, que vai acontecer de forma gradativa e setorizada, mas os demais profissionais da escola, eles têm esse dever de estarem com esse olhar atento para essa questão, né? Então, a gente sabe que a criança, quando sofre uma violação, ela apresenta, na maioria das vezes, um dos primeiros sintomas é uma defasagem escolar. Ela começa a ter uma queda no seu rendimento escolar. Então, aquele professor que já conhece aquela criança, conhece aquele comportamento, né? Sabe como que aquela criança se relaciona no dia a dia, já vai perceber as primeiras diferenças aí. E aí que é importante essa comunicação entre setores, entre os atores da rede, porque o CRAS precisa comunicar com a escola com o Conselho Tutelar e assim vai. Então, hoje, atuando no município, no CEAI, né, que é o Centro Especializado de Apoio Educacional, professora Maria Fernanda de Azevedo, nós temos lá no âmbito do serviço social uma dessas atribuições, né, de manter estreito esse relacionamento entre escola, família e comunidade. E agora, durante a pandemia, Luana, um grande desafio é a gente fazer o acompanhamento e o monitoramento da situação dessas crianças e adolescentes dentro do município, né? Já que a escola, muitas das vezes, é esse primeiro olhar que se tem sobre a criança, sobre aquela violação de direitos, e agora, em tempos de pandemia e de trabalho remoto,
é um grande desafio, tanto para a assistência social, tanto para a educação, esse monitoramento dessas crianças, né, desses adolescentes que possivelmente estariam em situação de violência. Como que a educação aí tem conseguido, né, fazer esse acompanhamento? Como que está sendo esse trabalho remoto? Então, como você também colocou, Juliana, é um desafio que todos nós estamos enfrentando, né? A pandemia está sendo aí um desafio para todas as pessoas, todos os profissionais, independente da área do campo de atuação, e com a escola não seria diferente, né? O ensino remoto por si já é um grande dificultador, porque a gente já trabalha com um grupo de alunos que a grande maioria não tem os acessos necessários, né? Por exemplo, a rede de telefones, né? A gente tem muitos alunos de regiões de zona rural, de regiões distantes, onde o sinal de operadora de telefonia oscila muito, então a gente tem muitas dificuldades de comunicação, sem falar que a grande maioria não tem acesso à internet, né? A grande parcela das nossas comunidades, das nossas famílias, elas usam o famoso pacote de dados, né? Que com uma chamada de vídeo, por exemplo, já consome grande parte. Então, um desafio muito grande é manter esse relacionamento próximo do aluno com a escola, porque a criança, ela precisa criar um vínculo com a escola, com o professor, com o diretor, com os profissionais ali atuantes. E esse vínculo já é dificultoso no dia a dia, por várias questões, então de forma remota ainda mais. Então, um dos nossos maiores desafios é manter esse vínculo, né, afetivo mesmo da escola com a criança, porque quando a criança criar uma confiança com aquele professor, com aquele profissional da escola, muitas das vezes é ele que vai ouvir o primeiro relato desse abuso, dessa violação ou dessa ameaça de abuso, né? E a gente sabe também que com a pandemia, com os ensinos remotos, os pais, né, precisam trabalhar, as creches fechadas, as escolas, os espaços públicos fechados, essa criança infelizmente foi parar na rua. Então a gente sabe também, os números mostram, né, que infelizmente o número de crianças sofrendo violações de direitos de diversas formas, não só a exploração sexual e o abuso sexual, mas aumentou muito no período da pandemia, por essa criança realmente ter ficado aí sem essa rede de proteção, né? Porque a maioria dos serviços pararam, infelizmente, os que não pararam ficaram de forma remota. Então, a gente tem tentado, né? A gente continua com os nossos atendimentos de forma remota, temos contato com essas crianças diariamente através de videochamadas no WhatsApp. Elas têm, no caso, no âmbito do CA, elas têm ali o atendimento do psicólogo, do fisioterapeuta, do fonoaudiólogo, e do assistente social também, no caso, a gente atua mais com a família. E aí a gente está tentando fazer o que a gente pode e o que não pode, né, dentro dos recursos que nós temos e dentro dos recursos que a própria família dispõe, para manter esse vínculo, né, para não perder esse vínculo que a criança já constituiu com a escola. Porque a gente sabe também que a escola, nesse sentido da exploração sexual, do abuso sexual, é a primeira realmente que oferece esse apoio para a criança, porque é através dos desenhos, através dos deveres de casa, através de uma conversinha com um colega em sala de aula ou com o próprio professor, que a criança vai ali verbalizar o abuso sofrido. Isso muito nos preocupa, Luana, porque também é a realidade que a assistência social vive, né? Em função dos trabalhos também remotos, principalmente dos nossos serviços de convivência e fortalecimento de vínculo, que agora, né, estão também paralisados, atendendo dessa mesma forma, a gente também sente, também fica preocupado, né, do mesmo tamanho. Nós ampliamos as equipes dos CRAS, né, nós reforçamos a equipe para tentar fazer essas buscativas dessas famílias, mas a gente sabe que isso ainda é muito pouco perto, né, da amplitude desse primeiro olhar mesmo, tanto os serviços da própria escola, né, frente ali às manifestações das crianças diariamente, desse vínculo que é estabelecido diariamente. Então, a gente sabe que isso hoje, para nós, é um desafio. E por isso, eu acho que, né, a gente não poderia aqui deixar de registrar a importância dessa rede, né, da comunidade, a própria comunidade escolar, né, os vizinhos, os familiares, as famílias extensas. Muitas das vezes esse abusador está no próprio seio familiar, né? Mas a gente precisa aqui fazer o apelo para que, né, se denuncie, né, qualquer manifestação aí que possa indicar que essa criança está sofrendo algum tipo de violência, precisa ser denunciado para que os órgãos competentes ajam, né? E aí para que a assistência social posteriormente trabalhe na proteção dessa criança, né, e no restabelecimento aí da superação dessa violação vivida. Então é importante que a rede se una, né, como eu disse, é papel da sociedade, do Estado e da família proteger essa criança. Que nesse momento, ainda em tempos difíceis e atípicos, como é o da pandemia, que essas forças se unam, né? A gente faz esse apelo aí
para que as denúncias aconteçam, para que a gente possa fazer essas buscativas, né, e as forças de segurança, inclusive, atuarem quando necessário. É verdade, né? Eu reforço esse seu apelo e eu falo o seguinte, que mesmo de forma remota, né, mesmo com o vídeo chamado, um atendimento online, por exemplo, é possível aquele profissional identificar alguma situação diferenciada do que ele está acostumado a ver, né, por exemplo. Mesmo porque a gente já está aí no 2º ano de atendimento remoto, então a gente já teve esse contato, né, à distância com essa família. E essa questão da rede é fundamental, esse diálogo, né, igual hoje estamos aqui, assistência e educação, ele tem que acontecer e não somente, né, entre 2 ou mais secretarias, tem que ser toda a rede, tem que ser todos os órgãos públicos, a sociedade, a família, as ONGs, o poder privado, todo mundo tem que sentar, tem que dialogar, porque a rede de proteção tem que ser fortalecida e ela vai ser fortalecida através da união. Não adianta cada equipamento, cada órgão atuar de forma isolada para combater ou para prevenir determinada situação, sendo que ele não se comunica com os outros órgãos capazes de potencializar a ação que ele faz. Então, por exemplo, a escola vai lá e percebe uma situação de violação, se ela guardar aquela informação, a situação vai se repetir, vai se tornar uma constante e às vezes vai chegar até uma consequência, às vezes até muito pior, né, do que o próprio abuso ou a tentativa em si. Então é preciso que a escola dialogue com o Conselho Tutelar, é preciso que a escola dialogue com o CRAS, com o CREAS, né? É preciso que os profissionais no âmbito da educação tenham esse olhar sensibilizado, né, para observar esses sinais, igual a gente tem comentado. E fazer essa comunicação acontecer, né, de forma constante, né? Porque o CRAS é aquele órgão, né, aquele equipamento que tem essa função de se aproximar ainda mais da família, né? Então, juntamente com a escola que está ali, mas geralmente é a família que vai na escola, né? Na maioria das vezes ela nem vai se na chamada, né? A gente tem esse desafio também. Mas o CRAS a gente sabe que é mais fácil o acesso dele a ir na família. Então, por isso que é importante essa comunicação, porque a escola presencia algo ali no seu âmbito e faz essa comunicação com o CRAS, e o CRAS, em parceria, pode fazer uma visita domiciliar, pode ir lá verificar como está a situação, né, para a gente poder fazer as intervenções e medidas necessárias. E realmente, né, o que você disse, a gente reforça aí os mecanismos de denúncia, né, toda e qualquer situação suspeita, nós temos aonde direcionar, né? Nós temos o Conselho Tutelar, nós temos o CREAS, nós temos o próprio CRAS, temos a Vara da Infância, temos o Disque 100, né? A própria Delegacia de Polícia também recebe esse tipo de denúncia. O importante é não reter a informação e atuar para que aquela criança saia daquela situação de risco. Então, a gente deixa aqui o apelo, né, para que as denúncias sejam realizadas, toda a rede de apoio de proteção à criança, procurem os órgãos competentes, façam as denúncias, né, e faça bonito, proteja as nossas crianças e adolescentes. Assistam os próximos vídeos, né, acompanhem aí toda a rede envolvida, vai estar aqui, vai apresentar todo o trabalho que é desenvolvido, e em nome da Prefeitura de Divinópolis, a gente agradece a parceria com a Câmara Municipal. Muito obrigada.